tínhamos aqui nosso intervalo comercial enquanto estávamos aqui ajustando, né, as coisas aqui para o podcast Esperança. E vamos começar aqui apresentando aqui primeiramente o entrevistado de hoje, né? Na verdade, o rapaz que vai junto comigo tem um bate-papo aqui, uma conversa muito legal, né? Aqui o Carlos Henrique, né? Carlos, mandou um alô pro pessoal de casa aí. Opa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 87,9 FM Esperança. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui. Esperamos que vocês possam estar acompanhando esse programa. Nós vamos ter muita conversa boa, muito papo bom e vocês vão estar nos conhecendo mais nesse momento. Fique ligadinho aqui conosco. É isso daí, é isso aí. Começamos agora o nosso podcast Esperança. Então aqui, você fique ligadinho até às 11 horas, nosso segundo bloco aqui do MXP na rádio. É só esse bate-papo aqui com o Carlos Henrique. Então, Carlos, o que eu quero saber de você aqui, para você contar para o pessoal de casa. Primeiramente, né, quem é o Carlos? Quem é o Carlos Henrique? Né, conte seu nome, conte um pouco sobre a sua vida, assim, uma coisa rápida. Quem é o Carlos? Assim, resuma quem é o Carlos. Ah, cara, quem é o Carlos? Bicho, quem sou eu? É, pensa num cara alegre, que não tem, assim, momento que você vai chegar pra ele estar triste, cabeça baixa, não. E até acho que às vezes, talvez, por alguns olhares e algumas visões, eu acho até que o pessoal acha algum defeito, porque sabe aquele pessoal que as pessoas falam, ah, ele brinca com tudo, tudo ele tá Sei. fazendo piada, e bicho, é assim, eu sou desse jeito. Eu gosto de estar fazendo piada, eu gosto de fazer graça, porque eu entendo que em momento triste, chorar não resolve. Fazer graça é melhor. E isso é coisa de todo, nem todo maranhense, os nordestinos gostam de fazer graça da Mas desgraça. tá É no desse sangue, jeito, né? tá no sangue fazer isso aí. Então, é isso aí. As pessoas que me conhecem já sabem o meu jeito e que tem muita gente, eu prego em algumas igrejas e tem muita gente que vem me mandar mensagem para pedir uma palavra e tal. E ele pensa que por eu ser pregador, eu sempre vou utilizar da Bíblia, porque a palavra ela cura, ela sara, ela anima. Mas eu sempre faço uma piada e as pessoas vai quebrando o gelo, porque quem não te conhece não imagina que tu era desse jeito. É, Mas é desse jeito, a gente vai fazendo graça e vai indo, e isso ajuda muitas pessoas. O pessoal gosta muito de com conversar. certeza. Tem muitas pessoas que às vezes gostam de ser ouvidas, ninguém dá moral, ninguém dá atenção. E você sendo simpático, conversando, isso muda muita coisa. Exatamente. Então, Carlos, quantos anos tu tem, cara? Tenho 19 anos, 19 anos, né? caminhando para as 2 décadas em Tu vai 13 de aniversário abril. ainda. Não, eu fiz esse ano, em Ah, tu 13 de fez abril, 19. agora só ano que vem. Rapaz, abril que tem muito aniversariante, né? O Eduardo confirma aí. Tem moça aqui na Batista Missionária, tem muito aniversariante no mês de abril. Pois é, Carlos, agora conte pra nós, cara, como é que foi a tua conversão? Como é que tu conheceu Jesus, sabe? Como foi aquela experiência, onde é que tu tava, se tu lembra o dia, lembra qual foi a palavra que te tocou, se foi alguém, enfim, conte pra nós a sua conversão. Rapaz, a minha conversão, ela foi desde criança, né? Eu tinha uma senhora lá na rua, por nome Salustiana. Eu morava no Goiás, né? Não morava aqui no Maranhão. E ela chegava em todas as casas e ela batia, ela conhecia todas as crianças, ela sempre gostou de crianças. E ela chegava nos nossos pais, batia de porta em porta e falava: olha, Dona Maria, eu congrego em tal lugar, tem culto tal dia e tal hora. E eu quero levar os meninos aqui da rua. E ela já me conhecia, minha mãe que não conhecia ela, mas ela pediu para minha mãe se ela podia me levar o menino. Aí a mãe falou: não, pode, tranquilo. E eu queria ir, né? Menino, não, onde tivesse menino, menino se alegrava, né? E meus amigos estavam ainda, eu não queria ficar de fora. E aí ela chamou nesse dia, umas 7 horas, ela passou mais cedo na casa de todo mundo e foi aquela carreada de menino. Parecia uns pintinhos na aba da galinha. Aí a gente foi, e foi nessa vez mesmo. Chegou lá, quem quer aceitar Jesus? Ela não quer não, eu digo, mas rapaz, é agora. Então Tu eu tinha aceitei. quantos anos nessa época aí? Eu tinha mais ou menos os meus 10 anos, 10, Aham. 11 anos quando eu aceitei Jesus. E de lá pra cá, até os meus 13 anos, eu continuei sempre firme. E desde a cidade eu já pregava em congresso de criança. E eu tinha umas facilidades, eu levava caixinha de bombom e fazia tipo isso aqui, ó. Depois que terminava a pregação, eu fazia algumas perguntas pro pessoal. E era só pra criançada. Eu falava, olha, quem acertar ganha bombom. E aí a galera falava, olha, vou perguntar e vocês levantam a mão e respondem. Aí, quando acabava a caixinha de bombom, chegou eu pensava, para pra ter comprado outra. Mas aí, o dinheiro não era meu. Então é isso aí. Eu Foi, comecei aí. foi, né?
Então, assim, na tua infância, tu tá falando aí que já tinha essa facilidade. Então, tu acha, assim, que tu já era mais, assim, desenrolado, assim, pra conversar com as pessoas, pra falar? Cara, eu sempre fui, desde a escola. Na verdade, eu acho que começou na escola, porque hoje pode ter, eu acredito que tem, mas um exemplo. Antigamente era mais comum, quando eu tinha meus 10 anos, até menos, quando eu tava na primeira série e em diante, tinha muito bullying, demais, demais, demais. Com gordo, com magro, com branco, com preto, tinha tudo. E às vezes quando alguém falava assim de você, todo mundo tinha um apelido, todo mundo tinha algum defeito físico que alguém olhava e ia fazer graça. E eu tinha os meus, e as pessoas brincavam e tudo. E nesse momento, às vezes, quando isso entristecia a gente, foi aí que eu meti a graça no meio. Porque eu pensei, eu posso ouvir o preconceito, as piadas e ficar triste no meu canto, ou eu posso também zoar quem tá me zoando e fazer graça. Porque eu tô vendo que o que eles estão falando, as pessoas estão rindo de mim. Então, se for assim, eu vou fazer os outros rir do povo também. Não vou ficar por baixo, não. Então, começou aí. Eu Aham. comecei a me desenvolver mais, fazer piada. Eu sempre gostei, cara. Você pode prestar atenção que na escola tem gente pra tudo. O que dorme, o que não faz nada, o que falta, mata a aula. Eu não era o que fazia graça sempre. Então, esse sempre foi um lado meu, porque eu sempre fiquei muito à vontade. Assim, com a comédia, com piada. E eu sempre gostei. E sempre vou ser assim. Claro que tem o seu momento pra tudo. Pra tudo tem um tempo debaixo do céu, então, mas É. sempre tem como colocar graça no meio das coisas. Sim, cara, que bom, né, cara? Assim, eu falo de mim que eu já era outro cara, assim, tipo, o teu jeito era mais de falar, de brincar. Cara, eu era o cara de, tipo assim, se eu era zoado que nem tu foi, mano, eu travava, eu era cara caladão, bicho, eu era muito tímido, e às vezes isso pesava, né? O cara chegava, ah, Maguelão, ah, oi de pitomba, ah, cabeça de meteoro, aqueles apelidos tudo bonito que, né, que menino bota. Moço, eu ficava tenso, eu ficava nervoso, cara, né? E que bom que tu tinha esse jeito, né? Essa desenvoltura de falar, rapaz, pô, tu é o... E conseguir observar, né? Que acho que esse lado que eu sempre observei em ti, cara, que esse lado teu de observar as coisas, assim, detalhe, e tu começar a brincar, que é uma parada que tu tem, assim, tem esse lado teu mais humorista, né? Tipo, eu acompanho muito o Whindersson Nunes, e uma coisa que ele fala muito, moço, quando cabe ao humorista, ele observa tudo, tudo mesmo. A pessoa tá zoando ele, ele olha um detalhezinho, velho, na pessoa. Né? Então, assim, quando tu foi crescendo, assim, virando adolescente, jovem, tu te manteve isso ou teve algum tempo da tua vida que tu ficou mais quieto ou parou com essas brincadeiras? Teve um momento na minha vida que eu fiquei assim mais acanhado, igual o pessoal diz. Foi quando eu mudei do Goiás pra cá. Aham. Morava no Goiás, aí quando eu mudei pra cá eu tava com meus 13 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, aí foi o momento. É outra cidade, é outro povo, outra região, outro costume, a alimentação na questão de pratos culinária era outra coisa. E quando eu cheguei aqui, eu lembro, eu tava na sétima série. E, cara, eu tive que aprender muita palavra, muita. Tem muita palavra que eu utilizo muito hoje que naquele tempo, quando eu vi pela primeira vez, eu não conhecia. Então foi uma adaptação. E nesse momento de adaptação foi o momento que eu fiquei mais quieto, porque eu pensei que eu poderia me soltar depois, mas eu queria que a impressão das pessoas quando me conhecesse, me visse aqui, de um rapaz sério. Um rapaz responsável, de um menino exemplo, né? Aham. Era o que eu queria passar. E eu pensava que, por muito tempo eu pensei que quem é engraçado fazia graça. Perdia isso, pessoal. Eu talvez ia ser chamado de sem vergonha, essas coisas, mas eu percebi que não. As pessoas começaram a gostar mais de mim e querer mais ser meu amigo, estar perto de mim, quando eu comecei a me soltar e fazer piada, fazer graça, fazer o pessoal rir. E eu vi que hoje eu não consigo me largar disso não, mas nesse tempo, nesse período foi o tempo que eu fiquei assim mais acanhado. E também quando eu morava, já morei muito na casa de tios meus e nesse tempo, cada casa que eu começava, que eu entrava, era mais quietinho assim, mas Aham. a pessoa não consegue não, quem nasceu assim é... Mas eu digo que eu prefiro uma pessoa assim, para ser amigo, para conversar. E quem não é, que precisar de uma ajuda, assim, fazer graça, chame comigo, porque momento triste, dificuldade sempre vai ter. Não é que a graça vai resolver o teu problema, mas ela ajuda você a passar por ele sem pensar em desistir, em parar e entrar no caminho errado. E é isso aí. Exatamente. É a melhor coisa, né, cara? Acho que o pessoal gostava de ti, né, por causa disso, né? Tipo, tu criou esse jeito de. Na verdade, né, tu nasceu com isso, né? Tu que foi entendendo depois, rapaz, eu sou mais engraçado. Então as pessoas se aproximavam, cara, né?
A alegria, cara, ela é um do dom do espírito, né? A gente que acha que por ver muito comediante que usa, sei lá, imoralidade, usa sensualidade pra tentar fazer graça. Mas na verdade, cara, até o nome graça, né? Tem um significado bíblico que é muito poderoso, né? Que é, cara, é o amor de Jesus, é o favor imerecido. Então, é através desse favor imerecido que a gente se alegra. Então, lá, quando falar do fruto do Espírito, é amor e o segundo é alegria. Então, cara, que bom, assim, que bom. Eu até contar um pouco pro pessoal de casa aí, como é que a gente se conhecia, tu lembra? Lembro, eu tava no 9º ano, estudava ali no Raimundo Televe Sampaio. E meus amigos, eu tinha 2 amigos meus que lhe conheceram primeiro, que foi o Arthur e o Kevin. Aham. E aí eles me falaram assim, rapaz, tá tendo um movimento bacana ali. Eu digo, aonde, rapaz? O que é que tá acontecendo? Ele falou, não, tá tendo ali uma reunião ali com a galera. Negócio de MXP. Eu digo, o que é isso mesmo? Aí ele meteu um não sei o que, um metanoia, experiência, uma coisa assim. Eu digo, metanoia, loucura, experiência com o quê? Eu tinha essa ideia. Eu sempre fui meio ruim no inglês. E aí eles falam, não, mas lá é muito bacana, o pessoal vai pra lá, eles assistem filme, come. Quando falou come, eu digo, não quero nem saber o resto. E aí eles falaram assim, só que, ó a molecagem, eles falaram assim, não, mas lá é só pra pessoa inteligente. Falei, não, pois era pra mim estar lá e você tinha que voltar. E aí eles falaram, não, mas vamos lá. E aí tinha um amigo meu também, Felipe, que sumiu aquele homem, viu? Luiz Felipe, né, Luiz cara? Felipe Faz tempo abriu que um eu não buraco e vejo. ele entrou dentro. E é o buraco grande, que ele não era mago não, viu? E aí eles falaram, não, vamos lá. Eu falei, vamos sim. Eu cheguei lá, aí eu vi aquele cara assim, meio branquinho, cabelo liso, de óculos, assistindo filmezinho, sabendo tudo de série, música internacional. Eu falei, esse cara aqui não é muito da minha vibe não, mas nós vamos conhecer ele. Eu fiquei um pouco em casa, assim, porque eu tinha 3 amigos meus ali. E quando eu cheguei, cara, muito massa. Muito massa aquilo lá. Aquela reunião a gente fazia muito interessante. Inclusive, quando passar essa pandemia assim, que melhorar, que poder a maioria das pessoas estiverem assim, vacinadas e tal, porque se tem vacina, está tomando é porque depois já pode É, socializar mais. sim, Então, sim. quando melhorar, é muito bom. E eu até aconselho a gente esse momento para falar pro pessoal, você de casa, que você tem seus amigos, você pode até mudar o nome, mas isso é muito bom, socialize, chame, quando isso passar, obviamente, chame alguém para fazer uma reunião, para se alegrar, assistir um filme, isso é muito bom a gente andar em comunhão, em alegria, até porque quando nós andamos assim, a gente conhece mais gente, é muito bom, né? A gente sair um pouco do celular, fazer outras coisas, ver o mundo afora, que tem gente que falta não Com ver a luz do certeza. dia. Então foi muito massa aquele dia, eu lembro sim, o dia que eu te conheci. E foi um dia que eu falei, não quero parar de vir mais não. Todo dia que tiver eu quero estar aqui. O pessoal de casa que está nos ouvindo, né? O Carlos está falando da MXP, né? Das reuniões que nós fazíamos da MXP. Que a gente começou lá em 2017, lá na casa da minha mãe. Eu tava morando com meus pais ainda. E, cara, era do jeito que o Carlos falou, né? Era comida, a gente gastava. Moço, pensa na coisa que eu gastava: era gasolina do carro da minha mãe e dinheiro para comprar comida. E era dando comida pra esse povo, era comendo coisa, era a gente conversando, era brincadeira assim, mas era que nem o Carlos falou, cara, era muito bom, né? A gente lembra assim, era muito bom, né? Tinha uma galera muito boa, cara. Francivan, não sei se o Francivan tá ouvindo, né? Ele ouviu semana passada, Francivan, tinha o Lala, tinha o Kevin, né? Tinha o Luiz Felipe, que realmente, cara, faz muito tempo que eu não vi o Luiz Felipe, que era muito massa. Então, assim, é como o Carlos falou, né, cara? O importante é isso. Eu, como eu falei, na minha infância eu era mais tímido. Eu não era que nem o Carlos, mais falante e tal. Eu era muito tímido, mas, cara, quando comecei a crescer assim e tal, e entendi o meu propósito, cara, eu tenho que levar Jesus para as pessoas. Eu pensei, moço, qual a melhor forma de levar Jesus para as pessoas? É vivendo com elas. Então eu levava, tipo, lá, tinha um videogame lá, cara, vamos jogar videogame. Vamos assistir um filme. Vamos conversar sobre qualquer coisa. E a gente ali ia aprendendo, né? A gente ia aprendendo, às vezes a gente falava sobre alguns assuntos, a gente já chegou a falar de preconceito, falar. Assim, a gente falava de muitos temas assim que são importantes de ser falados. Mas é isso, sim, Carlos. Agora conta pro pessoal de casa, cara, experiências que tu teve com Deus, assim, cara, experiências assim que tu lembra que te marcaram, assim, algum culto, algum lugar, algum momento que tu teve com Deus que te marcou. Bom, experiências com Deus a gente costuma ter e é muito ruim quando você é um cristão que você não tem experiência com Deus. É porque você fica como se você não tivesse intimidade com o teu próprio Deus quando ele mesmo fala que você é filho dele. Então todo filho ele tem que ter intimidade com seu pai. E dentro da intimidade você cria experiências com Deus. E eu acho assim que, poxa, uma das mais marcantes
que isso gera até, isso aqui é até uma dúvida para um pessoal que estiver nos assistindo, que tiver essa dúvida, que eu tinha muito, e eu conheço muitas pessoas que, geralmente isso costuma ser uma grande dúvida, eu quero explicar isso aqui para vocês do jeito que me explicaram, para ser melhor para vocês e vocês desenvolverem mais, tirarem a timidez e a vergonha, mas é tipo assim, tava tendo um evento, que é o Acampamento Gólgota, tem muita gente que conhece o Acampamento Gólgota, e também é o que tinha, que ele começou, ele é o Aviva Brasil. Uhum. E nesse Aviva Brasil, a gente foi convidado, eu me inscrevi e nós chegamos ali em Imperatriz, tava tendo um acampamento lá, tipo uma chacrazinha, um pedaço deles lá, próprio para esse evento. E aí era um movimento avivalista, era um movimento de culto, tinha festa, tinha alegria, gincana. Então era um momento de descontração e de buscar a presença de Deus. E quando eu cheguei lá, tinha muita ministração. E teve um dia especificamente só para buscar o batismo no Espírito Santo, né? E nesse dia eu não era batizado ainda e eu buscava muito, eu tinha essa vontade, sempre tive, de falar em línguas e tal, chorar, se derramar na presença do Senhor. Então eu tinha essa vontade. E ele falou, olha, quem não é batizado, levanta a mão, e eu levantava a mão e tal, o pessoal que também não era. E ele vinha lá, chamava a gente pra frente, fazia uma oração e nada. E ele falava, olha, começa a dar glória a Deus, glorificar, busca a presença dele, pede, vai em oração e pede para ser que o Espírito possa te batizar e tal. E eu começava a orar, e orava, e orava, e ajoelhava, e chorava, e rasgava a alma, eu quero ser batizado, quero falar em línguas e tudo. E nada. E por um momento a palavra, a língua, ela veio na minha mente. Mas eu fiquei com vergonha de soltar porque é isso. Tem muita gente que pensa que isso é coisa da carne. Uhum. E por esse medo de ser alguma coisa da carne, ele não fala. Ele fica, não, isso aqui não deve ser coisa de Deus, não. Deve ser um pensamento meu e tal. E nesse dia eu passei esses dias todos lá e nada. E eu fiquei muito triste porque eu vi muitas pessoas foram batizadas e eu não fui. E eu voltei pra casa, contei isso pro meu pastor, falei, rapaz, eu pedi tanto e assim, até vinha assim uma palavra assim de como que eu ia falar na mente, mas eu não falei, eu fiquei com, como é que é, pastor? Como é que vai ser quando for mesmo? Ele foi me explicar uma coisa que eu quero trazer para vocês. Quando a gente busca o batismo com o Espírito Santo, a gente ora, a gente clama, a gente adora, a gente glorifica, e quando ele vem na sua mente o que você vai falar. E você tem que soltar ele. Você tem que soltar ele sem medo, porque, olha, uma casa que não tem criança não tem alegria. Uma casa que. Porque, ou melhor, melhorando. Uma casa que não tem criança, ela não tem uma alegria do tamanho que teria se tivesse uma. Pode ter a alegria do casal, dos cônjuges ali, mas se não tiver criança, fica aquela coisa meio vazia, porque criança ela traz aquela alegria. E se você está na presença do Senhor, você é dele. O mundo é dele. Você foi criado por ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando você estiver naquele momento, que aquela palavra vem, solte. Porque é ele que está lidando. E a gente da carne, mas aí teve um congresso aqui em Açailândia, lá no Tempo Central. E aí havia um pregador, ele estava pregando e ele chamou o pessoal, quem quer ser batizado que não foi. De novo, meu pastor já tinha me aconselhado, quando eu vim agora fala. Entendeu? Tipo Samuel, quando eu estava lá, Samuel, ele foi até ali e disse, eu tá me chamando, meu patrão? Ele disse, não, moço, não tô te chamando não. Aí ele voltava, então tipo assim, quando você ouvir, fala. Então foi a mesma coisa. Comecei lá, tava com a mão levantada, adorando e tudo. E aí a palavra veio. Eu não me aguentei não, meu amigo. Soltei mesmo e comecei. Aí comecei a orar, dar glória a Deus. E aquela alegria, aquela coisa. E foi assim, uma das maiores experiências da minha vida. Foi quando eu fui batizado do Espírito Santo. E aí não tinha pra ninguém não, me segurava não. Que bom, cara, que bom saber disso daí, né, cara? Ainda bom que tu passou um aprendizado aí, né? Passou uma reflexão sobre isso, né, cara? Que é realmente esse momento diferenciado, né, cara? Que tu chega assim. Com certeza tu passou a enxergar Deus de uma outra forma, né? Daí pra frente, né, cara? E assim, conta pra gente, tu tá falando um pouco mais disso, dessas experiências, assim, e tu prega, né? Tu já prega. Então conta pra nós aí. As maiores experiências que tu teve, assim, cara, que tu pregou num lugar que tu falasse assim, caraca, Deus me usou. Tá algum momento que tu lembra, tipo, naquele lugar eu preguei, rapaz, não era eu não, era o Espírito Santo. Tem algum momento assim que tu lembra muito? Tem tanto momentos em congregações, quanto até mesmo para alguma pessoa na rua, ou em algum lugar. E, inclusive, é uma experiência muito linda mesmo. Eu tenho para contar, minha mãe tinha uma roça ali perto do 100,
Inclusive, um beijo para essa linda, maravilhosa Ana Cleide que está nos assistindo aqui agora. Uma inspiração para mim, o amor da minha vida. E ela tinha essa roça dela, ela tinha um comércio lá. E nesse comércio dela, ela vendia muitas coisas e tal. E tinha um rapaz, sempre era um povoadozinho que vinha, interligava, né? Para você passar para certos povoados, você tinha que passar por lá. Uhum. E aí, chegou um rapaz lá, baixinho e tal. Ele pediu uma cerveja. E a gente foi conversando, porque ela tava fazendo as coisas. Eu falei, Henrique, atende lá pra mim. E eu entreguei pra ele. E a gente tava conversando lá, ele contando da vida dele. E eu tava lá. No começo, eu não vou mentir, eu tava assim, oh meu Deus do céu, eu queria estar assistindo meu desenho ali tranquilo, que igual eu tava aqui. Esse cara conversa coisa que eu não tô querendo nem saber. E aí ele falando. E eu, rapaz, veio na mente de falar de Jesus pra ele, de alguma forma. E então é igual tu falou, às vezes a gente tem estratégia, leva alguém pra brincar ou jogar videogame, assistir um jogo, qualquer coisa, pra no meio dar alguma coisa assim e falar de Jesus, porque vai tocar ela vai lembrar disso. E nesse momento lá eu aproveitei. Eu perguntei pra ele se ele já tinha sido crente alguma vez, ele falou já. E ele falou que os pais dele são crentes. Ele falou, não, minha mãe é crente do círculo de oração, meu pai é obreiro, e eles oram por mim até hoje. Minha mãe chora todos os dias pedindo pra Deus, pra me aceitar Jesus, mas ainda não chegou o tempo. Eu tenho vontade, mas é essa aí, cara, essa vida que eu tô tendo aqui, tô sem força pra me levantar e tal. Aí eu aproveitei. Quando eu vi que ele abriu essa brecha, aí, meu amigo, desci Bíblia nesse homem. Aí foi João 3,16 na veia. Falei, olha, Deus lhe ama, meu patrão. Não tem pra onde correr. Tu pode ir pra onde for, ele vai. Só por lhe amar. E fui falando. E aí eu fiz um negócio, um desafio na hora. Eu veio na cabeça de fazer isso, eu falei, ele pediu outra, né? Falei assim, rapaz, vamos fazer o seguinte. Se você não beber hoje, e se eu lhe dou um refrigerante, da minha parte, de graça, pra você beber o refrigerante, e a cerveja que você já pegou, eu não cobro. E ele falou, tudo bem. Eu peguei a latinha, joguei fora, falei, não vou lhe cobrar ela, e eu vou lhe dar esse refrigerante de graça. E peguei lá e dei pra ele foi tomando, aí eu fui metendo a Bíblia nele. Falando, pregando. E aí ele chorou. Ele tava assim, ele não tinha bebido muito nesse dia, ele tava começando naquela hora. E aí ele falou, né? E eu perguntei se ele queria uma oração. Ele falou, não, quero. Eu orei por ele e perguntei se ele não queria aceitar Jesus. Ele falou, rapaz, agora não. Isso que tu me falou me tocou muito. Eu até falei assim, não, o importante é que a semente foi plantada, né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é Deus. Nosso papel é pregar, é só isso. E aí ele falou, não, tudo bem. Eu orei por ele, ele foi embora. E aí chegou a tarde e eu fui pra casa de um amigo nosso que morava lá perto da rocinha que a gente tinha lá, né? E aí eu cheguei lá e esse me passou na rua, morto de bebo. E aí eu fiquei triste, cara, porque eu tinha pregado pra ele, ele falou que não ia beber mais, né? Ele falou que não ia beber mais. Eu até não cobrei pra ele e eu fiquei esperançoso, né? Falei, não, eu fiquei alegre por ter pregado e ele falou, não ia aceitar agora, mas disse que não ia mais beber. Então eu me alegrei. Quando eu vi ele, assim, passando na moto, morto de bebo, acenando assim, quase caindo, eu fiquei assim, caramba. Eu me entristeci na hora, sabe? Eu falei, na hora veio na minha mente, Deus passa por isso todos os dias. São milhões de pessoas que vão para a igreja, aceitam momentaneamente o nome de Jesus, passam uma semana e sai de novo e volta a fazer tudo o que fazia. É verdade. E todos os dias a gente fala assim, meu Deus, me perdoa, não vou fazer mais isso. E a gente faz. A gente erra, a gente cai na mesma coisa. E aí aquilo eu me lembrei, eu me zanguei. Falei, não, porra, não quero mais saber não, se vira. Eu preguei, eu falei, anunciei, ele não quis. Quer viver na vida que ele vivia, pô, então se vira, é ele e Deus. Só que aí sabe o que aconteceu? Passou essa semana, eu voltei pra Ceilândia e minha mãe me ligou. Ela morava lá, eu morava aqui na casa de uns parentes meus. Ela me ligou, ela falou, Henrique, tu não sabe o que aconteceu. Aquele cara caiu de moto naquele dia. E ele tá todo arrebentado. Tá na casa dos pais dele. E eu falei, caramba, bicho. E eu fiquei assim triste, né? Eu falei, rapaz, ainda bem que esse homem não morreu. E aí passou um mês. Minha mãe estava lá, nós estávamos conversando, ela ligando para saber como é que eu estava, ela me falou de novo dele. Henrique, nunca mais ele tocou em bebida depois daquele dia. Nunca mais. Caraca. Os pais dele... Eu tive a oportunidade de pregar lá no povoado, que era a igreja dos pais deles, e quando eu cheguei, o dirigente da congregação, ele falou, olha, meus irmãos, esse aqui, ó,
é o rapaz, o jovem que pregou pro irmão ali, ó. E aqui tá, ele me mostrou na hora, esse aqui é o pai dele, eu cumprimentei, esse aqui é a mãe dele. A mãe dele me abraçou quase chorando. Mas o pai dele falou, olha, cara, muito obrigado pela palavra que tu disse pro meu filho. Meu filho nunca mais colocou uma bebida na boca. Amém, cara. Que E eu massa. tive essa oportunidade, e naquele dia ele bebeu. E eu fiquei triste, mas nunca mais ele colocou bebida na boca. E hoje ele mudou pra Ceilândia. E eu tava passando pra ir na igreja da minha mãe e eu vi o pai dele, eu conheci na hora. Eu fui lá, abracei, rapaz, você tá morando aqui agora? Ele tô. Falei, teu filho? Ele saiu, nunca mais colocou bebida na boca. Então, assim, uma coisa que me marcou muito. Nunca me esqueci, então pregue. Porque muda assim, a palavra ainda muda, ela transforma assim as pessoas. Amém, cara. Glória a Deus por isso aí. Cara, que história incrível. Incrível, né? Cara, muito bom, cara. É esses momentos, né, cara, que marcam, assim. Tô contando aí. Eu me lembrei de um tempo que eu e alguns amigos meus, até o Adriano tá ouvindo aí, acho que ele vai lembrar desse momento. Cara, que a gente orava, né, no local, a gente clamava ali e tal, todo sábado pela manhã, assim, cedo a gente tava ali orando. E teve uma vez que a gente parou de orar, a gente abriu os olhos lá na frente ali à Praça do Pioneiro. E aí tinha um cara, assim, eu vi que ele tava, tipo assim, ele não tava bêbado, mas ele tinha vindo de uma noitada. Ele lá parado olhando pra gente, olhando pra gente. Eu não vou usar bem as palavras que ele usou, mas ele chegou assim, rapaz, vocês estão orando bem nessa. Aí usou uma palavra feia lá, bem nesse lugar aí. Que é um lugar que era tipo uma boate, que a gente tava orando ali pra Deus fechar aquele lugar. Nós oramos mesmo e tal. Enfim, esse cara começou a olhar pra isso e falou, por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão tudo novo. Era tipo uns 5, eu mais uns 5 amigos. Ah, vocês são tudo novo, vocês são tudo jovem aí, pra curtir a vida e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, é a melhor coisa, a melhor forma que a gente pode curtir é aqui. É orando, é buscando a Deus e tal. Aí nós tudo meio assim, já com cara de choro, que nós chorado muito. Aí ele olhou e ficou assim, rapaz, eu não entendo isso daí não. Aí a gente começou a tentar falar, a gente falou, rapaz, vamos falar que Jesus pra ele. Não, é porque assim, né, a gente crê que a Ceilândia vai ser transformada, né? A gente tá orando aqui pra essa boate ser fechada, em nome de Jesus aqui poder ser uma casa de oração, aqui nesse local aqui ser uma casa de oração. E começamos a falar isso pra ele, ele começou a ficar assim, olhando pra gente, ele, moço, mas isso não tá certo não. O jovem tá orando, não sei o que, não sei o que. Aí a gente falou assim, mas o senhor quer. A gente começou a falar de Jesus pra ele, né? Pá, aí foi falando, ele queria ouvir. Ele falou, mas conta da Bíblia. Aí não sei o que. Aí foi falando da Bíblia. Aí pá, e tal. E é um falando, e é outro ali, né? Tu foi sozinho, né? E nós ali era uma galera, meu amigo, metralhando o cara. Bíblia e Bíblia no cara. E falando de Jesus pra ele. Aí no final ele começou a querer chorar, assim, a gente viu que ele queria chorar. E a gente percebeu que ele tava sóbrio, ele não tava mais assim. Ele passou a noite, acho que dormiu, acordou de ressaca e tava lá no meio da praça. Sei que ele começou a vir, o senhor quer aceitar Jesus? A gente queria orar por ele, né? Aceitar Jesus, aquela coisa. Aí ele falou, não, hoje não. Aí ele pegou o cara e foi indo. E ele foi indo ali no começo ali, na esquina ali que fica pra Pão do Gil. Ele foi dali aquele local indo até ali por rumo que tem uma Assembleia de Deus. Aí ele foi indo. A gente viu ele parando na esquina. Quando ele parou na esquina, ele tava com uma sacola, umas coisas. Aí ele jogou no chão. Ele jogou assim, tava assim, nós vendo ele andando, ele de costas, nós andando de longe, né? Ele soltou a sacola no chão e voltou, deixou a sacola lá e voltou, assim, voltou quase correndo. Se jogou no chão e foi chorando, falou assim, moço, ora por mim, pelo amor de Deus, ora por mim, ora por mim. Minha mulher me largou porque eu bebo demais, não sei o que. Começou a contar a história dele lá. A gente ouviu, começou a orar por ele, orando por ele, orando por ele, orando, expulsando capeta, expulsando tudo. E orando por E ele, o que cara. tinha tava saindo, O hein? que tinha tava saindo. A gente tá falando assim, sai de 2 em 2 pra ser mais ligeiro. Aí, e aí, cara, foi orando pra esse cara. E aí ele. A gente realmente viu, né? Que ele foi transformado. Mas aí, cara, é que nem tu falou. Às vezes a gente já quer que. Cheguei a ver esse cara. Eu cheguei a ver ele numa. Eu vi depois, um tempo depois, ele com uma farda assim, não sei se era da Vale ou era da. Eu não vi direito, acho que era da Vale. Ele trabalhando na Vale. Aí eu fiquei assim, cara, como é que deve ser tá vida desse cara? Eu fiquei com vontade até ele. Ele tava tipo assim, esperando o busão. Aí eu fiquei com vontade, só que eu falei assim, Jesus, o que eu fiz foi pregar, o que a gente fez foi orar por ele e declarar coisas na vida dele, né? E pregar o evangelho. Agora quem vai regar a semente é o Senhor. É o Senhor. Então assim, hoje eu não tenho que nem tenho, não tenho esse retorno que tu teve, entendeu? De saber, ele tá lá, ele tá. Eu não sei disso, mas a gente crê, cara, que Deus usou a gente, né? Enfim, tem mais alguma experiência que quer contar pra gente aí? Alguma pregação, alguma palavra muito forte que Deus te deu? Ah, cara, se fosse pra falar assim de palavra forte, 1 hora era pouco. Eu acho, assim, eu acredito que todas as palavras assim que Deus me dá sempre tem alguma aplicação, alguma revelação, alguma coisa nova e algo que muda a vida das pessoas. E eu sempre, assim, eu tive algumas experiências pregando a palavra,
em algumas congregações, em alguns congressos e até mesmo em roça, em povoado. Eu fazia brincadeira, eu dizia que eu postava o cartaz dizendo que eu estava com fazer um tour na roça. Porque era uns povoados que era muito perto, era ali Roseli Nunes, era São Raimundo, era Bofe Seco, e Água Amarela, Centro do Adão, Alto Bonito. Só nome bonito. Não, Rapaz, Alto Bonito. Foi em Alto Bonito, cara. Alto Bonito, mas de bonito não tinha nada, só o que tinha era alto. É onde meu avô mora. Rapaz, tu foi lá. Rapaz, Alto depois tu Bonito. roda, ó. Rapaz, eu rodo demais, aí cheguei lá e é um pessoal muito humilde, né? Um pessoal É, assim, cara, bem simples mesmo, pessoal. é simples o pessoal. E você vê que, cara, aquilo que é vida, viu? Aquilo que é vida, porque é um pessoal simples e pensa no pessoal honesto que fala na lapa, não fica com mentira, nem fofoquinha, nem nada. É Se ele verdade. não gostar, ele fala. Verdade. Se ele não for com a cara, ele fala. O que ele não quer que faça, ele não... Ah, tu tá na casa dele, respeite. Tem umas águas de poço que eu tomei lá que eu faltei morrer também, mas... E aí, beleza, eu tava pregando em alguns lugares, já teve até palavras que eu recebi que tocam muito a gente. Sabe quando alguém, ela fala aquilo que você tá vivendo? Sim. Ela fala, ela profetiza pra você como se ela te conhecesse. Eu tive muitos casos, eu fui na igreja da pastora Flaviana e quando eu terminei de pregar, ela pegou o microfone, teve a oportunidade, estava encerrando lá o trabalho e ela falou, eu tenho bronquite, né? Tenho bronquite asmática. E aí ela chegou em mim e falou que Deus estava tocando na área do meu pulmão. Deus estava sarando, que eu tinha algum problema na respiração. Aham. E essa mulher nunca na vida que ela me viu, nunca, eu nem conhecia, nunca tinha visto ela. E ela na hora ela falou que eu tinha esse problema, que eu também tinha um envolvimento na área da música, ela via isso. E aí, caramba, eu fiquei assim olhando, eu falei, rapaz, acho que o Deus que ela serve é o mesmo do meu mesmo, porque ele tá falando a mesma coisa. E a gente brincando lá, e ela foi falando, e realmente eu sempre gostei, sempre fui muito envolvido na música. Comecei desde pequeno, sempre cantando e tocando. Inclusive, uma coisa que nem todo mundo sabe, eu não comecei pregando, eu comecei cantando. Aham. Eu comecei cantando, e aí no meio da canção, no meio do louvor, eu ficava ministrando, sabe? Aproveitar um momento que a cantora tava dando uma folga, já tava pra morrer de uns gritos, aí quando começava o solinho, Aham. aí eu ia também, né? Aí pronto, Deus vai arrochava. mudar a sua vida, transformar a sua história, vai mudar você, salvar a sua família, vai arrumar um emprego. Não, aí o que o pessoal tava precisando, eu tava dizendo. Faltava dizer, se fosse culto de família, eu tava dizendo, e você vai arrumar uma namorada, vai casar e vai ter menino. E aí eu começava, era isso aí. E aí no meio dessa ministração, eu comecei a gostar mais de ministrar do que de cantar. Entendi. E aí eu ficava esperando. Eu faltava cantar mais ligeiro pra chegar logo na parte que ia ter a ministração pra mim. E aí entrava, meu irmão. E aí vinha um pessoal de fora, às vezes visitar a nossa igreja lá e via. Falou, não, esse cara tem que estar pregando, que quando ele começar a ministrar, é melhor do que quando tava cantando. Entendi. Eu entendi, né? Digo, realmente tem uns tonzinhos que eu não alcanço. Mas aí o pessoal foi gostando, aí foi que eu comecei a me envolver mais com pregar, que eu fui dar saudação e da saudação eu me envolvi. Sim. E aí então quando nessa igreja dessa pastora, ela começou a falar isso. E ela até me alegrei, né? Porque ela disse que ela viu algo na vida conjugal pra mim. Eu digo, rapaz, Deus não disse data não, alguma coisinha assim, alguma prévia, nenhum Nem spoiler, né? nem um spoilerzinho, não tem um trailer não, nem na cor, o cabelo, a cor do olho, Parece- nada. Então assim, são coisas que marcam a gente. Um exemplo, esse dia nem faz muito tempo não, tá tendo uma campanha lá na nossa congregação, que é o que tu tens em casa. São 7 quarta-feiras lá no Pastor Raimundo Coelho. E numa delas lá teve um culto que foi chamado uma pregadora lá, pregadora Isis. E ela, cara, isso me marcou muito. É uma experiência assim que eu lembro e eu não esqueço, né? Ela falou assim, porque assim, olha pra você ver a importância assim de você fazer graças às vezes, pra você poder suportar certas coisas na sua vida. Ela chegou pra mim e disse, olha, Deus manda eu te dizer que o que ele tem na tua vida é espinhoso. O que ele tem na tua vida vai ser difícil. Você não vai ser assim como esses outros que conseguem as coisas fáceis, sabe? Aham. Pra ti não vai ser assim tão fácil e nem tão doce quanto para as outras pessoas. E cara, eu vivo muito isso, sabe? Eu já passei por muita coisa assim na vida, mesmo com 19 anos, mas cara, eu já morei na casa de gente que me negaram assim o que tinha pra comer. Era dos filhos da pessoa, né? Entendi. Era dos filhos dela, da mulher.
e minha mãe não ajudou a pagar a energia e negaram um ventilador para mim. E eu já passei assim muitas coisas assim na vida e tal. Muita dificuldade, né, cara? Dificuldade. E veio na minha mente, eu falei, realmente, o que Deus tem assim na minha vida, tem alegria, tem, mas vai ser espinhoso. Talvez mais do que na vida de muitas pessoas. Ela tava falando, o que Deus tem na sua vida vai ser difícil. Só que o que ele tem também é grande. Porque Deus, ele cobra mais de quem ele dá mais. Exatamente. Ele cobra mais de quem ele dá mais, ele vai cobrar mais de quem ele vai levar mais longe, ele vai cobrar mais de quem ele vai levantar mais alto. Sim, sim. Então ela falou. Só que aí ela falou, mas eu não sei se você tem essa dúvida, se é por acaso ou não, mas Deus disse que antes de você nascer, ele já tinha te escolhido. Antes de você nascer. E até mesmo no ventre da tua mãe, ele não vai dizer que você já era escolhido dele. Quem escolheu você foi ele. Então eu pensei, cara, eu acho que se desde esse tempo eu tô com essa graça na minha vida, fazer piada para alegrar algumas coisas e situações tristes que eu passo, decepções e humilhações mesmo, é para suportar isso. Exatamente. Só que pelo menos isso me alegra porque eu sei que eu vou chegar aonde muita gente não chegou, porque não suportou, não quis, não aguentou, não quis, desistiu porque estava difícil. E, cara, pode apertar, porque limonada se faz quando aperta o limão. Exatamente. Suco de laranja do mesmo jeito. Fica Desse gostoso, jeito. mas primeiro tem que apertar. É. Então eu sempre digo direto, meu Deus, eu tô aqui. Pode doer, pode ser difícil, mas eu quero, eu vou continuar. Porque eu sonho grande. E eu penso assim, os sonhos de Deus são maiores na nossa vida, né? Do que os nossos próprios sonhos. Eu digo, Deus, o senhor tem que sonhar um negócio muito massa pra barrar o meu, viu? Que eu tenho um sonho assim muito bacana, assim, eu sonho com coisa grande, eu sei lá, às vezes a gente olha assim, olha onde você mora, um lugarzinho pequeno, não muito conhecido e tal, mas cara, eu sonho em viajar o mundo inteiro pregando. Amém, Eu sonho cara. em todo canto, onde Deus me levar, eu quero ir pregar e levar a palavra. E outra, eu não quero ser conhecido para ter status assim, para me mostrar, não. Eu oro porque uma vez eu ouvi um pregador amigo meu, Matheus Oliveira, que inclusive é irmão do nosso locutor ali, É, do Eduardo Freitas. Eduardo aí. Freitas, um grande homem de Deus. Ele foi pregar uma vez na nossa congregação e ele disse que ele, em oração, ele pediu a Deus que ele não queria pregar para ser conhecido assim, para os outros aclamar ele, venerar, idolatrar, não. Ele falou, eu quero ser conhecido, meu Deus, para pregar nas igrejas e ser o levantador de pessoas. Levantar quem está caído, trazer alegria para quem está triste, fortalecer o que está fraco. É isso que eu quero ser. E eu quero ser isso em todo lugar que Deus me levar. Não quero ficar preso aqui em Açailândia. Inclusive eu imagino que eu acho que nem sempre eu estarei aqui. Eu quero estar em muitos lugares e assim, onde Deus quiser me levar, o que Ele quiser fazer na minha vida, sou muito aberto, porque eu entendo que tudo que eu tenho, o dom, assim, tudo oratória para falar, para pregar, é dele, foi Ele que me deu. E Deus não tem dom para os outros. O dom é dele, Ele só usa você. Porque se o dom fosse teu, ele te desse o dom de pregar, quando você morresse, o dom morria junto contigo. Mas não, você morre, o dom fica, Deus dá para quem ele quer, usa quem ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, para falar com quem ele quiser. Então eu quero ser sempre assim. Simplesmente serve um vaso nas mãos de Deus. Glória a Deus. Com certeza o pessoal de casa está sendo muito abençoado aí, né? Por essas histórias, esse testemunho aqui do Carlos. Carlos, agora diz pra gente aqui, cara, o que que tu acha, assim, qual é o maior problema que tu vê nessa geração de hoje, seja jovens, adultos, qual é o maior problema e o que mais, assim, tu vê que precisa mudar? Então, tipo, tu vê o problema e o que que precisa mudar nessa geração de hoje? Assim, problema. Eu vou até usar alguns exemplos para poder mostrar para vocês que estão nos ouvindo que a Bíblia ela é muito atual e muitas coisas que estão nela, histórias contadas nela, é claro que hoje não são os mesmos personagens. Foram mudados os personagens, mas se você for ver, o rumo da história é a mesma. E assim, o maior problema da geração da gente e do mundo que a gente vive hoje é a mistura. É só isso. É crente se misturar com o que ele não era para se misturar. Crente fazer o que não era para fazer. Andar onde não era para andar. Falar com quem não era para falar. É isso. É ouvir o que não era para você ouvir. Porque assim, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém pra gente.
Exatamente. Então tem muitas coisas. É isso, o maior problema é crente estar se misturando, o cristão está se misturando, o evangélico está se misturando, quem crê em Deus e é denominado de qualquer congregação, assim, de igreja ou convenção, está se misturando. A gente não foi feito para se misturar. A gente tem uma função específica. A gente é sal da terra e luz do mundo. Sim. E você sabe quais são as 3 funções do sal? Preservar, temperar e dar sabor. O mundo tem muitas coisas ruins acontecendo, mas ele está sendo preservado porque a igreja de Deus ainda está na terra, porque a gente é sal e sal tem função de preservar. O mundo tem muitas coisas horríveis que você vê acontecendo e que tira um sabor, tira o gosto, você olha, não quero ver isso, isso é muito triste. Mas o sal, que é a igreja de Deus, é o que ainda dá algum sabor aqui nesse mundo. Se tem alguma alegria nesse mundo ainda, é porque a igreja de Deus ainda está na terra. Amém, Então, cara. a gente sendo sal, é isso que a gente faz, a gente dá alegria ainda para essa terra, para o pessoal ver, porque a igreja, ela é símbolo de representatividade legal de Deus na terra. Isso é a igreja. Então, eu acho assim que é a mistura, porque você vê muitos jovens que uma hora ele está cantando na igreja, outra hora ele está cantando outras músicas também com outro pessoal que não é. Ele está fazendo alguma ministração na igreja, outra hora ele está dançando algumas músicas com outro pessoal que não era para fazer. Ele está pregando na igreja, outra hora ele está fuxicando, falando da vida alheia de pessoas que não eram para falar. Então tem misturas, é o envolvimento com o pecado, o envolvimento com o erro. É um dos maiores erros da nossa geração, porque a gente entra num lugar e ao invés da gente influenciar, a gente é influenciado. Se você for para prestar atenção, Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele não é influenciado, ele influencia. Exatamente. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chegam lá, eles não são influenciados, eles influenciam. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente não tem que ser influenciado pelo ambiente que a gente está, pela rotina e o jeito que as pessoas vivem. Ah, porque a maioria dos teus amigos bebe, você vai beber. Não, pelo contrário, sai. Não é aquela coisa de falar, não vou mais andar contigo, não quero olhar pra tua cara, não. É você se afastar de pouco, que você vai ver que esse tipo de gente, às vezes não são nem teu amigo. Se você parar de falar, se você assim não mandar mais mensagem, você vai ver que eles também vão esquecendo. Isso é bom porque você vai vendo quem é teu amigo e quem não é. Então é isso. E eu acho assim que um jeito de você resolver isso, da gente mudar isso, da nossa geração melhorar, é nós começarmos a erguer a bandeira do evangelho de verdade. É a gente ser o que a gente é na igreja em qualquer lugar. É a gente falar o que a gente fala na igreja em qualquer lugar. E principalmente, o que a gente não fala dentro de uma igreja, a gente não fala lá fora. Porque o que você fala dentro da igreja, pode ter certeza, é liberado para você falar em qualquer lugar. Exatamente. Mas o que você não fala lá, geralmente, você não anda falando no mundo. Porque se você não fala lá, é porque lá dentro você tem um temor, que aquilo Deus não quer que você fale. Que não é coisa que era para as pessoas estarem ouvindo. Então, pregue a palavra, viva a palavra, medita nela. Josué vai dizer isso, medita na palavra de dia e de noite, tendo cuidado de cumprir tudo que na lei está escrito. Então faz isso. Apocalipse 3:10 está dizendo, como guardastes a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação. Olha o que Deus está fazendo por você. Se você guarda a palavra dele, ele te guarda. Então se você guarda a palavra, ele também te guarda no meio de uma geração que não quer ter nada com ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ele diz, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Exatamente. É isso aí, né, cara? É até uma coisa que a gente comentou semana passada também, foi até interessante isso, né? O Eduardo também, quando eu perguntei isso, falou sobre isso. Sobre essa questão de influenciar e ser influenciado, né? Então a gente tem que deixar de ser influenciado e influenciar, né, Carlos? Então a gente tem que influenciar, a gente tem que levar o evangelho, essa luz, né? A gente tem que levar a luz pra escuridão, então a gente tem que ser esse exemplo. E que nem tu falou, cara, é não ter vergonha. A gente, muitas vezes, a gente faz um monte de coisa e não tem vergonha daquilo, mas na hora do evangelho a gente quer ter vergonha. Então a gente tem que inverter isso daí, né? A gente tem que começar, cara, a ter vergonha de certas coisas que a gente faz e fala, cara, isso aqui eu não vou fazer mais. E de certas coisas dentro da igreja, certas coisas do evangelho, da Bíblia, da palavra, a gente começar a usar o dom que Deus nos deu, né? O dom é dele, que nem tu disse, o dom é dele. Seja para dançar, seja para cantar, seja para pregar, seja para evangelizar, enfim, para ensinar. Seja qual for o seu dom, você que está nos ouvindo, né? Não tenha vergonha disso. Amém? E pra gente chegando aqui, estamos chegando ao fim, né? Esse papo aqui, papo bom, que nem o Carlos falou, a gente ficaria aqui mais horas, né, Carlos, falando, muito mais horas. Mas agora, Carlos, como você, tu falou tudo isso do problema, como você, com o dom que Deus te deu, como é que tu pode mudar essa realidade? Quando tu fala assim, eu, Carlos, eu quero mudar isso, eu vou fazer isso, né? Deus vai me usar nisso pra me mudar essa realidade.
A primeira coisa que a gente tem que fazer para que isso possa se resolver e essas coisas melhorarem, e a principal coisa que a gente pode fazer é dar exemplo. Se você não der exemplo, você pode pregar a sua vida inteira, rasgar o rim e o fundar a cueca, igual o pastor fala. Não interessa. É, Você pode pregar até descolar o rim, se você não der o exemplo, não adianta. Porque testemunho, ele fala mais alto que pregação. Pregação, quem não tá te vendo, quem não te conhece, vai ver você pregando, vai ver você falando, e aí ele vai dizer, rapaz, é um homem de Deus, eu quero ser como esse cara, mas ele não te conhece, ele não sabe como é você na sua casa, ele não sabe como é você na sua família, ele não sabe como é você fora da igreja, sim. entendeu? Então é isso, o teu testemunho ele fala mais alto do que a tua pregação, então se você fala uma coisa e vive outra, não adianta, você não quer mudar, porque primeiro, mudança tem que partir de você. Se a mudança não parte de você, você não tem como mudar ninguém. Se você não é transformado, você não tem como transformar ninguém. Se você não é curado, você não tem como curar ninguém. Se você não tem base, você não tem como dar base para ninguém. Exatamente. Então é isso que eu posso fazer para melhorar a situação, dar exemplo. Para alguém olhar e eu poder dizer, assim como Paulo disse, seja meu imitador. Porque eu imito a Cristo. Então se eu imito a Cristo, aquilo que eu fizer, você pode fazer. Se eu imito a Cristo, aquilo que eu falo, você pode falar. Amém. Se eu imito a Cristo, do jeito que eu me visto, você pode se vestir. Então é isso que a gente pode fazer, porque assim, Deus mesmo diz que ele compara aquele que serve a ele, que guarda a palavra dele, como alguém que edificou a sua casa na rocha. E aquele que não guarda, que não dá exemplo, que fala uma coisa e vive outra, é como quem tem a sua casa edificada na areia. E eu vou aproveitar esse momento, talvez vai ser a parte mais dura das minhas palavras aqui, mas eu quero aproveitar que tem essas pessoas nos ouvindo, pessoas a qual eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, viu? A todos vocês que estão nos ouvindo agora, tirando um tempo para estar ouvindo uma palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Mas eu tenho uma palavra para dizer para todos vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, porque esse vídeo vai ficar salvo. Sim, sim. Né? Então, a palavra de Deus, ela fere. Antes de curar, ela fere. Pode ter certeza. Ela é uma espada de dois gumes. Ela entra cortando e sai cortando. Exatamente. Então, ela é dura. A palavra de Deus, ela é dura. Não vem com um evangelho modinha, facinho, que Deus é só amor, não. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. O mesmo Deus que leva para o céu, o mesmo que bota no inferno. É esse mesmo Deus. Inclusive, até fala assim, na história de Noé, a Bíblia diz que quem betumou e fechou a porta da arca foi Deus. E você sabe por que foi Deus que fechou a porta, Lucas? Porque eu e você temos sentimento, nós temos coração, nós nos compadecemos das pessoas. Sim. E você tem filho, eu não tenho ainda, mas eu pretendo ter, nós temos família. E se você vesse na hora que a água estava caindo, que estava inundando, que as pessoas estavam morrendo afogadas, você tinha aberto a porta para ninguém mais morrer, porque você ia ver crianças sendo levadas pela enchente, você ia ver senhoras sendo levadas pela enchente, você ia ver todo tipo de gente morrendo e se afogando, porque até quem sabia nadar não ia escapar não, ia morrer todo mundo e morreu. Você ia abrir a porta, mas foi Deus que fechou aquela porta para ninguém entrar mais. Deus dá oportunidade. Deus é amor, porque ele dá graça pra gente, é um favor imerecido. Mas o céu não é obrigatório, só vai quem quer. Deus não é obrigatório, só aceita quem quer. E o mais certo não é nem você aceitar ele, ele que tinha que aceitar você. Então, é isso. Foi Deus que fechou aquela porta, porque ele dá oportunidade. Mas se a pessoa não quiser, ele não vai levar para o céu a força. Porque o céu, a Bíblia diz que ele é dado por esforço. Se você não se esforça, se você não tem essa vontade, se você não quer ir, Deus não vai te levar a força. Só vai quem quer. Então é isso. E o que eu ia dizer era o seguinte. Se você diz que ama a Deus, mas não serve Ele. Se você diz que ama a Deus, mas não cumpre a palavra dEle. Se você diz que ama a Deus, mas tem vergonha de falar dEle, eu sinto muito. Você não ama. Você não ama a Deus. Você pensa que ama. Você tem um carinho pelo que você escutou falar dele, porque ele é grandioso, porque ele é maravilhoso, porque ele opera milagre. Mas amar você não ama. Porque quem ama cuida, quem ama protege, quem ama obedece, quem ama agrada. E quem agrada a Deus, aí sim ama a Deus. Então é essa palavra que eu tenho para deixar para você como finalização das minhas palavras. Se você ama a Deus,
você tem que guardar a palavra dele. Caso contrário, você não ama, você está sendo hipócrita. Você está se enganando. Amor não é assim. O verdadeiro amor, ele te muda, ele te transforma. Você já parou para prestar atenção que quem ama começa a colocar a roupa que o seu amado gosta de ver? Você já parou para prestar atenção que quem ama usa o perfume que o amado dele gosta? Sim. Jesus, ele é a rosa de Saron. Ele tem o odor e o cheiro mais suave do mundo inteiro. E ele quer deixar você com esse mesmo odor, para quando as pessoas chegarem perto, sentir que você é dele, que você pertence a ele. E é isso que vai fazer as pessoas olharem para você e mesmo sem te conhecer, vai dizer: esse aqui é crente, esse aqui é salvo, esse aqui serve a Deus. Ele vai olhar para você e vai dizer: paz do Senhor, graça e paz. E você vai dizer: oxe, você sabe que eu sou crente? Sei. Porque na sua face eu vejo um brilho diferente. Por quê? Porque você serve a Deus de verdade. Então ame a Deus não só de palavras. Ame a Deus com atitudes, porque Deus mesmo disse: tem muita gente que fala que me ama e que me serve, mas o coração está longe de mim. Então é isso. E a palavra, é por isso que eu digo, o evangelho a gente prega muito, Deus é amor. Mas ele também ele é um fogo consumidor, ele também é justiça. Então, a palavra vai ser dura, ela vai ferir. Mas o alegre, o que nos alegra, é que é a mesma que fere, é a mesma que cura. Então pode ter certeza que Deus vai ferir. Deus vai quebrar você. Você vai para a casa do oleiro. E eu profetizo isso na vida de qualquer um que estiver ouvindo agora. Por mais que você esteja pensando em parar, em desistir, que esteja fraco, que você não tem força para ir para a igreja, que você já foi, nunca mais foi, ou você que nunca foi, Deus está indo aonde você está agora para tocar em você. E o Espírito Santo, nessa hora, pelo que você está ouvindo, ele vai te convencer que sem Jesus você não vive, sem ele não tem alegria. E você ainda hoje você vai procurar uma igreja mais perto de você para ir e aceitar o nome dele, porque a partir de hoje Deus muda a tua vida. Você vai amar ele com palavras, com sentimento, com atitude, com a sua vida. E tudo que você fizer, eu profetizo nesta manhã, vai ser para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. É isso. Isso aqui foi o nosso podcast Esperança com o Carlos Henrique. Carlos, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado por estar aqui nesse papo. Né? E agora, para encerrarmos aqui, né, nós, toda vez que a gente chama alguém aqui, a pessoa tem o direito, né, de pedir uma música. Então agora tu vai pedir uma música pro DJ Bruno, ele vai colocar, né? Estamos encerrando agora nosso segundo bloco aqui com o podcast Esperança com o Carlos, que ele vai continuar aqui ainda, né? Vai continuar ainda aqui participando aqui do programa. Mas é isso, né? Quem ficou aí ouvindo, né? A gente vai depois, vai estar salvo aí a live, vai poder ouvir tudo completo. Se tudo der certo aqui, a câmera hoje abençoar, nós vamos depois colocar no YouTube. Então é isso, Bruno. Qual é a música que você quer pedir pro Bruno? Rapaz, já que nós estamos aqui no momento de descontração, já tivemos palavra de Deus, eu quero que todos vocês se alegrem e vejam mais ou menos meu gosto eclético. Eu sou mais do movimento. É, né? Eu gosto da alegria mesmo, da pisada, aquela coisa alegre, mas com tudo que tem a palavra de Deus no meio. Então, coloca pra gente ouvir aí, meu considerado. Quem te viu, quem te vê. Banda Som e Louvor. Pronto, e é isso. Lançamento, inclusive. Opa, pô, o Bruno vai colocar aqui. Então estamos encerrando aqui nosso podcast Esperança.